as aparições de Maria Santíssima em Onuva, Terra de Misericórdia, Espanha. Tudo começou numa tarde quente de junho de 1968. 3 crianças aproveitaram esse dia quente para dar um passeio nos arredores de Sevilha, na zona dos viveiros municipais, que se chama Mimbrau. Discutiam as suas façanhas e metiam pelo meio algumas palavras fortes. Enquanto se divertiam, com o pensamento perdido nas suas coisas infantis, eis que rebentam na tarde calma grandes trovões. As crianças não têm tempo de se espantar. Ante elas, aparece um corpo imóvel de homem, brilhante e transparente, com um cálice numa mão e uma cruz na outra. A figura imponente, de mais de 3 metros de altura, aterroriza-os, e os meninos não têm coragem de lhe olhar para a face. Espavoridos, largam a correr para a estrada e pouco a pouco vão se acalmando. Perdem de vista o homem resplandecente e então, acalmados, sentam-se a comentar os acontecimentos. Mostrando-se fortes, soltam algumas palavras feias à mistura com exclamações de estranheza por tudo aquilo. Mas esse dia não estava destinado a acabar por aqui. Mal ainda refeitos do susto, os meninos, embrenhados nos seus comentários, voltam a ouvir o ribombar de um grande trovão. Mesmo antes que pudessem levantar-se, materializou-se perante eles uma senhora de grande formosura. Era jovem, teria entre 20 e 30 anos e estava ligeiramente suspensa no ar. Um dos rapazes, Clemente, apenas via um resplendor, sem conseguir penetrar no cerne desse mistério celestial. Os outros 2, Jesus José e Miguel Ângelo, viram com clareza esta senhora imponente. Tinha um vestido cor-de-rosa, um manto azul celeste e um véu branco muito tênue que cobria os seus cabelos negros. As mãos estavam postas sobre o peito e na direita segurava um terço feito de pérolas. Aparecia como que envolvida numa luz mais brilhante que o sol, e no vestido, com um brilho cegador, brilhava uma estrela de 5 pontas. Tudo era belo e de uma beleza inenarrável, indescritível. Amorosamente, aquela senhora luminosa corrige as palavras más que os meninos tinham dito pouco tempo antes e ensina o melhor, o mais construtivo e oportuno para eles. Por que dizeis isso? Não sabeis, meus filhos, que cada falta que cometeis é um espinho que se crava no coração de Jesus? A senhora, vestida da cor da rosa, quer banir a blasfêmia do coração dos seus filhos, repetindo o ensinamento de São Paulo. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que seja boa para edificar, quando for preciso, a fim de beneficiar aqueles que ouvem. E marcando um tempo para a meditação interior destas palavras, termina dizendo: pelo contrário, se tendo ocasião não cometeis a falta, é um espinho que arrancais do coração de nosso Senhor. Sede bons, não ofendais mais a Jesus. A senhora estendeu os braços, como que a derramar luz sobre as 3 crianças,
deu-lhes a bênção e então desapareceu da contemplação deles. Todavia, nesta linguagem simples, ela tinha já estabelecido o caminho da luz, a reparação, ou seja, arrancar espinhos ao coração de Jesus. As crianças, entretanto, dividiram-se muito sobre a natureza dos acontecimentos. Miguel Ângel pensou tratar-se de um extraterrestre, pessoa de outro planeta, como então andava muito em voga pensar. Os outros queriam acreditar numa manifestação da Santíssima Virgem, mas no seu pensamento infantil as coisas não eram totalmente claras. Contudo, um fato de tal ordem não poderia ficar calado. As crianças trataram de o espalhar e as conversas acabaram por se referir à marciana do Mimbral. O ridículo, muito sentido pelas famílias, acabaria por indispor os pais dos jovens, que os proibiram de falar no assunto e voltar ao local do fenômeno. Ora, como os meninos são peritos em iludir a vigilância dos pais e como os acontecimentos ainda lhes ferviam na cabeça, não tiveram dúvidas em voltar no dia seguinte aos viveiros de Sevilha à procura da senhora que tanto espanto lhes causara. Movidas por mole interna, rezaram umas ave-marias, cantaram e esperaram. Na sua expectativa, elas não ficaram desiludidas. Viram então novamente a senhora, mais contente que no dia anterior. Olhava o céu como que a orar, e ato contínuo disse: quero que se reze o terço todos os dias pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Se assim o fizerdes, depressa gozareis do meu reino. Palavras misteriosas, mas contudo muito antigas. Um dos jovens, iluminado certamente pelo Espírito Santo, tinha quase a certeza de que a senhora não era outra senão a mãe de Cristo. Quis confirmar e dar-nos a certeza, já que as perguntas não são apenas desencadeadas pelo eu, mas pelas necessidades e exigências do céu. Um deles, enchendo-se de coragem, resolve interpelá-la. Onde é o teu reino? A senhora respondeu: o meu reino não é na terra, como vós julgais. O meu reino é o céu. Tendo identificado a aparição com a Mãe do Céu, senhora desse reino invisível e contudo tão próximo de nós, o jovem insiste. E para que é que nos apareces? Queres que se faça uma capela? A senhora, ouvindo esta pergunta, limita-se a devolver-lhe outra pergunta, que era uma enorme oferta. Estás disposto a fazer o que eu te disser? Sim, respondeu o jovem. É a aceitação, a palavra plena da generosidade e disponibilidade. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade e a tua glória, como a própria Nossa Senhora havia dito tantos séculos antes em Nazaré. O instrumento dela, ainda sem o saber, declara-se instrumento
e coloca-se à disposição daquela que tudo pode e tudo realiza. E eis que a Virgem pronuncia a regra para aquele que lhe deu o fiat, o sim. Que o teu lema seja a cruz, respondeu ela. Nestes 2 dias já se encontram os sinais da autenticidade, o terço e a cruz, a oração e a penitência. O binômio que o grande santo mariano São Luís Maria Grignon de Montfort aponta como sinal de Maria, ofertas salvadoras da sua generosidade. O terço que a Mãe de Deus pediu em tantas aparições, como Lourdes, Fátima e outras. O terço, que é a coroa de rosas que se pode e deve oferecer à Mãe do Céu, e a cruz, que lembra o verdadeiro reino que está para lá deste mundo de provação e que cada sacrifício torna mais próximo. Contra a tentação de julgar que o reino está aqui na terra, no conforto e nos prazeres, a Senhora Luminosa diz-nos que o reino é o céu, a pátria prometida a todos os que erguem bem alto o símbolo da vida, a cruz. A preparação inicial estava a chegar ao seu fim. Os assuntos fundamentais tinham sido revelados com grande economia de palavras. Eram aparições de 10 minutos que marcavam as linhas do rio dos séculos. No dia seguinte, os jovens apressaram-se a voltar ao Mimbral. Era o 3º dia de manifestações seguidas. A Senhora voltou a pedir oração, assegurando que o mundo necessitava de oração para se aproximar de Deus. Pediu-lhes então que não voltassem mais até domingo e fez uma promessa: quem viesse veria o seu resplendor.